Aqueles que trouxeram suas Bíblias, eu convido a abri-las no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Diz assim o apóstolo São Paulo: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando o apóstolo São Paulo escreveu essas palavras, ele tinha uma preocupação: com o que os crentes de Filipos estavam gastando o seu tempo? Será que com as coisas que vêm do céu, com as coisas divinas? Ou será que os crentes daquela igreja estavam gastando o seu tempo com as coisas triviais, com as coisas seculares desse mundo? No entanto, essa preocupação ela não é só do apóstolo São Paulo e não é só para a igreja primitiva de Filipos. Essa preocupação é também de Deus para a igreja central de Guarapari hoje. E a pergunta de Deus para você é: com o que você tem gastado o seu tempo? Você o tem gastado com as coisas celestiais, com aquelas coisas que têm procedências no céu? Ou você tem gastado o precioso tempo que Deus tem te dado com as coisas seculares, com as coisas deste mundo? A palestra dessa tarde, como eu disse para vocês pela manhã, tem como título Nova Era, e fala do perigo da TV dentro do lar cristão. Embora muita coisa já tenha sido falado, já tenha sido escrito e tenha sido dito a respeito de Nova Era, ainda há na mente das pessoas uma determinada confusão sobre o que é Nova Era. Segundo os historiadores, ou mesmo os esotéricos, eles dizem que as eras são períodos de tempos que sucedem um ao outro, e cada um desses períodos de tempo é regido por um signo do zodíaco. E cada era dessa é entregue a uma nação. Segundo eles, a era de touros, por exemplo, foi entregue ao povo do Egito. Segundo eles, naquele momento, quando Moisés tirou o povo do Egito e os conduziu até a terra prometida, e aí o tempo correu até Jesus Cristo, segundo eles, essa época foi considerada a era de touros, porque pelo fato de Jesus Cristo ter alimentado aquela multidão com alguns peixinhos, dizem eles que ali começou a era de peixes. E essa era então duraria do tempo de Jesus Cristo até mais ou menos o tempo em que nós estamos vivendo. Então terminaria a era de peixes e começaria uma nova era, ou era de aquários. Daí o nome Nova Era. Esse movimento também recebe diversos outros nomes. É chamado de Nova Era, Era de Aquários, Era da Nova Consciência, Nova Ordem Mundial, Nova Ordem Secular, Nova Ordem das Coisas e uma série de outros nomes que é dado a esse movimento. E como vocês sabem, todo grande movimento, ele também tem no seu corpo as suas grandes doutrinas. No movimento da Nova Era não é diferente. Esse movimento também tem as suas grandes doutrinas. E nessa tarde, nós não temos tempo de falar de todas essas doutrinas. Mas dentre as principais doutrinas do movimento de Nova Era, está o narcisismo, o panteísmo, o evolucionismo, o cristianismo apostatado, a umbanda, a cabala, a macumba e uma série de outras doutrinas que, quando se organizam, formam esse movimento que as pessoas conhecem como Nova Era. Como nós não temos tempo para falar de todas essas doutrinas, eu quero mencionar com vocês nessa tarde pelo menos 3 dessas doutrinas. Uma delas é conhecida como panteísmo, e essa doutrina tem origem em 2 palavras gregas: a palavra pantas, que quer dizer tudo, e a palavra theos, que quer dizer Deus. Então panteísmo quer dizer tudo é Deus. Segundo os panteístas, quando você olha para uma pedra, essa pedra é um Deus calado. Quando você olha para uma planta, esta planta é um Deus que cresce. Quando você olha para um animal, esse animal é um Deus que se movimenta. E quando você olha para o homem, este é um Deus e o mais evoluído dentre os deuses. Um Deus que raciocina, portanto ele ri e ele chora. Enquanto a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que só existe um Deus, e somente a esse Deus nós devemos prestar o nosso culto, eles ensinam que não, que tudo quanto você vê é Deus. É uma doutrina que vai totalmente de encontro com a palavra de Deus. Uma outra doutrina também bastante conhecida no meio da Nova Era é o narcisismo. E essa doutrina, ela tem a sua origem numa lenda grega muito antiga. Segundo essa lenda, existia uma mulher na Grécia e ela tinha uma vontade tremenda de ter um filho.
queria a todo custo ter um filho, mas não podia, porque era estéril. Isso é uma lenda. Então diz que ela começou a orar a todos os deuses do panteão grego, e um daqueles deuses então se compadeceu dessa mulher, desceu do Olimpo para ter uma relação, um intercurso sexual com essa mulher. E nessa relação sexual, essa mulher engravidou. E aí aquele Deus a advertiu dizendo assim: olha, o filho que você vai ter vai ser um filho muito bonito. No entanto, ele nunca poderá contemplar o próprio rosto, porque no dia em que isso acontecer, ele vai morrer. E aí nasceu o rapazinho, e era muito bonito, diz a lenda, Narciso. E a sua mãe o advertiu dizendo que nunca deveria olhar no espelho, porque no dia em que isso acontecesse, ele morreria. E diz a lenda que Narciso era um rapaz muito bonito, e quando ele andava pela Grécia, todas as meninas da Grécia queriam namorar com Narciso, e ele esnobava todas. Um dia, porém, quando estava no seu hobby preferido, que era a caça, diz a lenda que ele sentiu sede, e ao aproximar-se da fonte de água cristalina para tomar água, contemplou o próprio rosto na água e morreu apaixonado por si mesmo. Daí aquela plantazinha que nasce na beira do rio, e voltaram para dentro da água, e as pessoas conhecem como Narciso. Acontece que os esotéricos tomaram essa lenda, e sobre essa lenda eles criaram uma doutrina. Segundo eles, toda a força que você precisa para realizar as suas tarefas, para realizar os seus afazeres, seja essas tarefas no âmbito material ou no âmbito espiritual, essa força está contida dentro de você mesmo. E dizem os adeptos dessa doutrina que você deve contemplar a si mesmo para realizar ou superar as dificuldades que você encontra na vida. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus, não diz isso. A Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas, em quem? Naquele que me fortalece. Enquanto a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que a força que nós precisamos vem de fora para dentro, ou seja, de Deus para nós, esses adeptos dessa doutrina ensinam que a força que você precisa, ela está contida dentro de você mesmo. É por isso que as banquinhas e as livrarias estão cheias de materiais de autoajuda. E uma outra doutrina, também bastante conhecida, é o evolucionismo. E sempre quando eu falo de evolucionismo, às vezes uma ou duas pessoas me perguntam assim: mas Felício, evolucionismo é uma doutrina, é uma religião? Evolucionismo não é uma ciência? Gravem bem o que eu vou te dizer agora. Da mesma forma como o criacionismo ensinado pela Bíblia, ele não é só uma religião, ele é também uma ciência, porque pode ser provado pela ciência. Dessa mesma forma, o evolucionismo, ele não é só uma ciência, mas é também uma religião. Em 1844, quando Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies, esse livro logo ficou divulgado no mundo inteiro e as pessoas começaram a ler, e em pouco tempo esse livro era ensinado nas universidades, nas escolas. Acontece que o tempo passou também para Darwin, e um biógrafo escrevendo a respeito de Darwin disse que no finalzinho da sua vida, quando entrou na sua casa, encontrou Darwin com a Bíblia na mão, e a Bíblia estava aberta no livro, na carta aos Hebreus, e ele segurava a Bíblia apertada no peito e dizia assim: este livro é o mais maravilhoso livro que eu já li. E disse mais, disse assim: eu era um jovem, isso Darwin, palavras de Darwin, eu era um jovem de ideias incertas, que escrevi coisas das quais eu não tinha certeza, e o povo tomou essas minhas ideias, e dessas ideias fizeram uma religião. E essa religião tomou vulto na humanidade, assim como o fogo toma vulto na grama seca. O próprio fundador do evolucionismo diz que evolucionismo é uma religião. E diga-se de passagem, é preciso muito mais fé para se crer no evolucionismo do que para se crer no criacionismo. Eu costumo contar duas histórias para ilustrar o ridículo do evolucionismo. A primeira delas, dizem que aconteceu na União Soviética. E a professora, era uma professora que estava ensinando, ali tinha uma classe de alunos primários. A professora estava ensinando. Aqui estava a mesa onde ela colocava os cadernos e as canetas, os objetos dela. Ali estavam os alunos sentados e lá estava o quadro negro, onde a professora escrevia. E aí a professora começou uma aula sobre evolução. Ela disse assim: eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem engraçada, como foi que o homem veio à existência. Então prestem bem atenção. E ela começou: há milhares e milhares e milhares de anos atrás, houve uma grande explosão cósmica que ficou conhecida como Big Bang. E dessa explosão cósmica, um fragmento dessa explosão formou o que vocês conhecem como planeta Terra. Passados alguns outros milhares e milhares e milhares de anos, alguma coisa caiu do céu, alguma substância química caiu do espaço aqui na Terra. E essa substância química, ao tocar na água do mar, foi levada para a praia. E na espuma da praia
formou pequenas moléculas conhecidas como coacervados. Essas moléculas viraram pequenas bactérias, e essas bactérias começaram a andar sobre a areia. Essas bactérias viraram lagartas, e essas lagartas criaram cabelo. Essa lagartinha, agora cabeluda, criou perninhas, criou um rabinho, virou um macaquinho e saiu andando, subiu em uma árvore. Quando estava em cima da árvore, a professora disse, o rabinho do macaco caiu. Ele desceu para apanhar o rabinho. Quando chegou no chão, descobriu que podia andar em pé, comprou um presto-barba, tirou a barba, olhou no espelho e disse, eu sou o homem. Quando a professora terminou de contar, e a sala achou graça da história da professora, um aluno levantou a mão, falou assim, professora, chamá-lo de Zezinho, né? Porque os nomes russos são muito difíceis. Disse, professora, está até engraçada a história que a senhora contou, mas tem um detalhe. Nós lá em casa somos evangélicos. E minha mãe esses dias abriu a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, e ela leu que foi Deus quem nos criou. Foi Ele quem nos fez com a sua mão poderosa. Aí a professora disse assim, Zezinho, eu vou provar para você que Deus não existe. Como, professora? Por favor, venha à frente. E aí diz a história que o Zezinho veio à frente. Quando chegou à frente, a professora começou assim, Zezinho, eu vou te fazer algumas perguntas. E de acordo com as suas respostas, você mesmo vai concluir que Deus não existe. Ela falou assim, Zezinho, você consegue ver essa mesa? Ele disse, sim, professor, eu consigo ver a mesa. Pois bem, Zezinho, a mesa existe porque você consegue vê-la. Zezinho, você consegue ver aquele quadro negro? Ele disse, sim, professor, eu consigo ver o quadro negro. Pois bem, Zezinho, o quadro negro existe porque você consegue vê-lo. Aí ela levou o Zezinho para fora da sala de aula e disse, Zezinho, você consegue ver essa árvore? Sim, professor, eu consigo ver a árvore. Pois bem, Zezinho, a árvore existe porque você consegue vê-la. Depois mostrou o sol que já estava quase no ocaso e falou assim, Zezinho, por mais distante que esteja o sol, você consegue ver o sol? Eu disse, sim, professor, eu consigo. Pois bem, Zezinho, você pode dizer que o sol existe porque você consegue vê-lo. E aí trouxe Zezinho de volta para a sala de aula. Disse, Zezinho, uma última pergunta. Você consegue ver Deus? E Zezinho disse, não, professora, Deus eu não consigo ver. Eu falei, pois bem, Zezinho, Deus não existe porque você não consegue vê-lo. Só que tem um ditado que diz assim, que navio que tem capitão, marinheiro não manda. E dentro da sala tinha um outro aluno, seu nome era Pedrinho, também evangélico. E falou assim, professora, eu posso fazer as mesmas perguntas para Zezinho? Ela disse, pode. Aí Pedrinho chamou o Zezinho à frente de novo. Zezinho já veio de lá nervoso, não queria ser humilhado de novo na frente de todo mundo. Mas aí Pedrinho começou a mesma ladainha. Você consegue ver essa mesa? Consigo. Consegue ver o quadro? Consigo. Pois bem, eles existem porque você consegue vê-los. Você consegue ver a árvore? Consigo. Consegue ver o sol? Consigo. Pois bem, eles existem porque você consegue vê-los. E depois trouxe de novo o Zezinho para dentro da sala de aula. Falou assim, Zezinho, mais duas perguntas, disse Pedrinho a Zezinho. Aí todo mundo na expectativa dentro da sala de aula. E Pedrinho perguntou a Zezinho assim, Zezinho, você consegue ver a professora? Ele disse, sim, eu consigo ver a professora. Pois bem, Zezinho, a professora existe porque você consegue vê-la. Última pergunta, Zezinho, você consegue ver o cérebro da professora? Aí Zezinho disse, não. Aí Pedrinho disse, professora, segundo a sua própria teoria, a senhora não tem cérebro, porque o Zezinho não consegue ver o cérebro da senhora. Uma outra história diz que duas pessoas estavam conversando. Um era um ateu e o outro era um cristão. E o ateu, embora tivesse pouco conhecimento bíblico, ele tentava provar o cristão, embora tivesse pouco conhecimento bíblico, ele tentava provar para o ateu que a Bíblia era um livro verdadeiro. O ateu, nada, rapaz, isso aí é um livro comum, isso é uma lenda, isso é um livro escrito por homens. Ele disse, não, rapaz, esses dias eu li uma história aqui nesse livro, e essa história conta de um profeta que foi lançado no mar e um grande peixe engoliu esse profeta, e ele passou 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Ele disse assim, disse o ateu, você consegue me provar cientificamente que um homem pode passar, porque para ateu tudo tem que ser cientificamente. Ele disse, você me consegue provar cientificamente que um homem pode passar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe? Ele disse, olha, cientificamente eu não posso te provar não, mas no dia em que eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Jonas, e Jonas vai me dizer como foi que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Aí o ateu desabou e disse assim, está vendo aí? Você não entende nem de ciência e nem de Bíblia. Porque se esse Jonas que está dizendo existiu, disse o ateu, ele não foi para o céu, ele foi para o inferno, porque ele desobedeceu a Deus. Aí disse o cristão, ok, se você acha que ele foi para o inferno, então no dia que você chegar lá, pergunte a ele, que ele te explica como foi que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Contando historinhas assim,
fica fácil ridicularizar o evolucionismo. Mas se você conversar com uma pessoa que estuda esse assunto profundamente, ele pode achar argumentos na química, na física, na biologia, na matemática, na informática e numa série de outras ciências para tentar te provar que Deus não existe. Mas esse é mais um motivo que nós temos para louvar o nosso Deus. Sabe por quê? Porque nós não precisamos nem da química, nem da física, nem da matemática, nem da informática, nem da biologia e de nenhuma outra ciência para provar a existência de nosso Deus. Tudo que nós precisamos saber a respeito do nosso Deus está aqui, na palavra de Deus, a Bíblia e a palavra de Deus na forma escrita. Como vocês sabem, todo grande movimento tem suas grandes doutrinas e, por consequência, todas as grandes doutrinas têm os seus grandes líderes. E nessa tarde eu quero falar com vocês sobre alguns líderes da nova era. Não quero falar daqueles que estão lá nos Estados Unidos, na Espanha, no Japão, na Inglaterra, na China. Não é interessante falar desses desconhecidos que estão lá longe. Basta que falemos daqueles que estão aqui dentro mesmo do Brasil. E eu começo falando de um bastante conhecido. Quantos aqui, pelo menos uma vez, já ouviram falar em Paulo Coelho? Quero ver as mãos. Um grande número de pessoas. Paulo Coelho é um escritor famoso. Ele escreveu livros como Brida, O Demônio e a Senhorita Prim, Verônica Decide Morrer, O Diário de um Mago, Alquimista, As Margens do Rio Pietro, Eu Sentei e Chorei, e segundo a revista Veja, um dos livros mais lidos no Brasil e no mundo tem como título 11 Minutos, também de autoria de Paulo Coelho. Atualmente ele lançou um livro conhecido como Zair ou Zahir, e só no dia do lançamento venderam-se 11 milhões de exemplares. Paulo Coelho atualmente entrou para a Academia Brasileira de Letras, não pela capacidade literária que ele possui, mas pela capacidade de marketing que ele possui. Tornou-se um imortal da literatura brasileira, o que chega a ser uma ironia. Paulo Coelho também é bruxo, ele mesmo disse isso. Numa entrevista a Maria Gabriela, ele disse que consegue fazer ventar, chover, mover objetos e uma série de outras coisas. E Paulo Coelho também é compositor. E é nesse ponto que eu quero tocar com vocês nessa tarde. Eu não sei mais ou menos quantas pessoas nós temos aqui. Quem poderia me dar essa estimativa? Acho que tem umas 200 pessoas mais ou menos. Então veja bem, das 200 pessoas que tem aqui, quantos, pelo menos uma vez, já leu um livro completo de Paulo Coelho? Quero ver as mãos. 1, 2 pessoas, 3, 4 pessoas, 5, 6, 7 pessoas. 7 pessoas. Isso é, para 200 pessoas, vamos calcular assim, dá muito pouco. De 200 pessoas, 7 já leram um livro completo de Paulo Coelho. E um dia, o inimigo teve uma reunião com Paulo Coelho. Vou contar de uma forma de parábolas para vocês entenderem como foi a reunião. E aí o inimigo disse assim para Paulo Coelho: Paulinho, que os dois são íntimos, né? Disse: Paulinho, nós temos um problema. O povo de Deus em geral não gosta muito de livros, não tem muito costume de ler, nem de comprar literaturas, de forma que nós não estamos conseguindo divulgar a nossa doutrina no meio do povo de Deus. Mas nós já fizemos uma pesquisa de Ibope e descobrimos que o povo de Deus gosta de música. Todo mundo gosta de música, inclusive o povo de Deus. Então nós vamos transformar os seus livros em músicas, e assim o povo de Deus vai conhecer as doutrinas pregadas por esses livros. Só que tinha um problema. Paulo Coelho era rouco, desafinado, não sabia cantar. O inimigo falou assim: não tem problema não. Redigiu a letra de uma música, entregou na mão de Paulo Coelho e disse: você sai daqui e vai para a Bahia. Quando você chegar em Salvador, você vai procurar um camarada. O cara é esquisito, o cara é barbudo, o cara é magrelo, o cara é feio, é beberrão, o cara usa drogas, é macumbeiro. Você pensar de esquisito naquele camarada. Quando você encontrar esse camarada, que é um maluco beleza. Quando você encontrar esse camarada, entrega a letra dessa música na mão dele, que ele vai fazer sucesso. E aí Paulo Coelho foi para Salvador. Chegando lá, encontrou. Quem ele encontrou lá em Salvador? Raul Seixas. Entregou a letra da música na mão de Raul Seixas. Disse: Raulzito, pode gravar, porque essa daqui o povo de Deus vai ouvir. Veja bem, de 200 pessoas, 7 pessoas apenas leram um livro completo de Paulo Coelho. Queria até que você mostrasse essa câmera para a igreja agora. A letra da música que Paulo Coelho entregou na mão de Raul Seixas tinha como título: Eu nasci há 10 mil anos atrás. Sejam sinceros,
Quantos, pelo menos uma vez, já ouviram essa música? Quero ver as mãos. Vocês entenderam como é que o inimigo trabalha? Ele sabe a estratégia correta de entrar no meio do povo de Deus. Bem, agora você pode me perguntar assim: mas o que tem de mais nessa letra, nessa música? Afinal de contas, é uma música histórica, conta muito sobre a história do mundo. Analise a letra da música. Na música, Raul Seixas diz que vinha andando pela cidade e na beira da rua, na calçada, tinha um velhinho sentado com uma viola e uma cuia de esmola na mão. E o povo parou para agradecer as moedas, e ele cantou uma música que contava uma história que era mais ou menos assim. Aí ele começa a música, dizendo assim, alguns trechos da música: eu nasci há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Um outro trecho ele diz: eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Depois ele diz, um outro trecho: eu vi Maomé cair na terra de joelho, e vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Depois ele diz: eu vi a arca de Noé cruzar os mares, e vi Salomão cantar os seus salmos pelos ares. Ele diz: eu li os símbolos sagrados da Umbanda, e eu fui criança para poder dançar ciranda. E depois ele diz ainda, no finalzinho da música: eu fui testemunha do amor de Rapunzel, e vi a estrela de Davi brilhar no céu, e para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Que música, né? Quase tudo tirado da Bíblia. Para você ver como não existe coincidência entre o grande conflito cósmico, essa mesma música, agora não mais cantada por Raul Seixas, mas cantada por Zé Ramalho, ela veio cair como uma luva na trilha sonora da novela Um Anjo que Caiu do Céu. E nós, pela Bíblia, sabemos exatamente quem foi o anjo que caiu do céu. Seu nome é Lúcifer, Satanás. Uma outra líder, muito mais amada, muito mais venerada, e diga-se de passagem, muito mais defendida no meio cristão, tem como nome Maria das Graças Xuxa Meneghel. Mas antes de falar de Maria das Graças Xuxa Meneghel, eu quero mostrar para vocês alguns símbolos, e depois então eu volto a falar de Maria das Graças Xuxa Meneghel. Eu vou mostrar a vocês os símbolos, e de acordo que eu mostrar o símbolo, de acordo que eu mostrar o símbolo, você levanta a mão para dizer se você conhece ou não este símbolo. Quantos aqui, pelo menos uma vez, já viram este símbolo? Quantos já viram esse símbolo? Segundo os esotéricos, esse símbolo tem um significado. O seu nome é Yang. Dizem eles que este símbolo representa o bem e o mal. Até aí tudo bem. Diz os esotéricos que sempre que você vê uma circunferência como aquela circunferência representa a eternidade, algo que não tem nem começo nem fim. Dentro da circunferência tem 2 cores, a parte branca e a parte negra. Dizem eles que a parte branca representa o bem e a parte negra representa o mal. Até aí tudo bem, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. E diz que Satanás é o príncipe da onde? Das trevas. Só que dentro do símbolo eles colocam uma marca branca dentro da parte preta e uma marca preta dentro da parte branca. Dizem eles que aquela marquinha branca dentro da parte preta quer dizer que Satanás, Lúcifer, é mau? É, mas não é 100%, porque foi criado por Deus. E dizem eles que aquela parte negra dentro da parte branca quer dizer que Deus é bom? É, mas não é 100%, porque foi Ele quem criou o Satanás. Algum tempo atrás teve um rapaz no Ratinho, ele se intitula o Papa da Igreja do Diabo, daqui do Espírito Santo. E quando esteve lá no Ratinho, ele disse: olha, Ratinho, essa história de Deus e diabo, isso é coisa que não existe. Isso é coisa que está na mente das pessoas. O Ratinho falou assim: como é que é, rapaz? Tanta coisa ruim acontecendo por aí, está dizendo que o diabo, coisa ruim não existe. Eu disse: não, Ratinho, isso é conversa. O que existe na realidade é uma força cósmica superior. E sempre que as coisas boas acontecem, é essa força cósmica que está na plenitude da sua benevolência. E sempre que as coisas ruins acontecem, é essa mesma força cósmica que está irada. Ele disse: o bem e o mal, eles não se contradizem, mas um girando em torno do outro, promove o perfeito equilíbrio do universo. É uma doutrina que vai completamente de encontro com a Bíblia, a palavra de Deus, que diz que a luz não tem comunhão com as trevas. Um outro símbolo também bastante conhecido é este símbolo. Quantos de vocês, pelo menos uma vez, já viram este símbolo? Quero ver as mãos. Algum tempo atrás, quando eu estive em Salvador, eu estava subindo o Pelourinho. Quem foi em Salvador sabe como é o Pelourinho. E a banda Olodum estava tocando. E
na camiseta que eles vestiam, nos CDs que eles vendiam, nos instrumentos que eles tocavam, todos tinham este símbolo. E aí me bateu a curiosidade de pesquisar a respeito desse símbolo. E eu descobri que aqui no Brasil, ele é popularmente conhecido como pé de pinto. Mas é um nome fictício, é um nome que não existe. Na realidade, o nome desse símbolo é Cruz de Nero. E ele remonta à época do Império Romano Pagão. Para se ter uma ideia, nessa época, fazia-se muitas coisas para ridicularizar qualquer pessoa que professava o cristianismo. Os arqueólogos escavando lá em Roma encontraram na parede de uma escola uma cruz, e nessa cruz estava um burro crucificado na cruz. E embaixo estava escrito assim: Alexandre adora o seu Deus. O que teria sido uma sátira aos adoradores de Jesus Cristo naquela época. Melhor dizendo, essa figura, ela remonta à época do Império Romano. Segundo eles, a circunferência, novamente, representa a eternidade. E o símbolo que vocês veem ali dentro, dizem eles, que é exatamente a cruz de Jesus Cristo, de cabeça para baixo e com os braços quebrados. E o seu significado seria que o sacrifício de Jesus Cristo será eternamente sem nenhum valor. Enquanto a cruz de Nero nos diz que o sacrifício de Cristo será eternamente sem nenhum valor, a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que somente por meio do sacrifício de Cristo nós temos direito, nós temos acesso à vida eterna. Há também um outro símbolo bastante conhecido, é este símbolo. Quantos aqui, pelo menos uma vez, já viram este símbolo? Quero ver as mãos. Segundo os esotéricos, essa figura, com a boca fechada, com os olhos arregalados e o cabelo arrepiado, representa a loucura da humanidade que não tem tempo para Deus. Embaixo dessa figura tem um nome, Fido Dido. A palavra Dido, segundo uma lenda africana antiga, diz que era a filha do rei de Tiro, aquele mesmo rei que a Bíblia compara com Satanás. E segundo essa lenda, a filha do rei de Tiro teria fugido de casa por uma desavença familiar. E ao chegar na encosta da África, formou uma cidade conhecida como Tunis. Nessa cidade ela viveu como uma heroína e morreu como uma deusa. Passou a ser adorada pelos nativos daquele local. Essa religião não ficou só na África. Logo ela foi divulgada por toda a Europa. E quando chegou na França, eles acrescentaram uma palavra francesa, de um dialeto francês, a palavra fido, que vem do latim fides e quer dizer fidelidade. Então a palavra fidodido quer dizer fidelidade a Dido, ou seja, fidelidade a uma deidade africana. Muitas pessoas disseram que esse símbolo, esse nome, representa filho do diabo. Não é necessariamente isso. Esse nome representa fidelidade a uma deidade africana, que no mínimo é uma apologia à idolatria. Um outro símbolo também bastante conhecido é este símbolo. Quantos, pelo menos uma vez, todos já viram um arco-íris? Veja bem, segundo a Bíblia, o arco-íris representa o quê? Aliança de quem? De Deus com quem? Com os homens, com Noé. Depois que Deus destruiu o mundo com a água e Noé sobreviveu com a sua família ao dilúvio, a Bíblia diz que Deus mostrou a Noé o arco-íris e disse assim: sempre que você vê o arco-íris, sempre que o homem olhar para o céu e ver o arco-íris, ele pode saber que o mundo não será mais destruído com água. Não é assim que diz a Bíblia? Só que os esotéricos, eles tomam o arco-íris e do arco-íris eles criaram uma doutrina. Eles mostram apenas um quadrante do arco-íris, uma parte dele. A parte que toca a terra e a parte que toca o céu. Segundo eles, o arco-íris é a ponte de intercomunicação entre o ser humano e o sobrenatural. Nos esotéricos, então, o arco-íris seria uma ponte de comunicação entre o homem e o sobrenatural. Um outro símbolo também bastante divulgado pela Nova Era é este símbolo. Quantos aqui já viram este símbolo? Segundo os esotéricos, este símbolo, sempre que feitos voltados para o próprio corpo, tem um significado. O que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou tirando de trás da orelha. Nem foi uma pesquisa que eu fiz ontem na internet, não. Existe um livro escrito por um antropólogo, e esse livro, o título desse livro é Mudras. E desse livro, esse antropólogo fez diversas pesquisas pela África e por diversas sociedades e descobriu o significado de cada um desses gestos. Segundo ele, numa tribo africana, eles comumente usam este símbolo ou esse símbolo voltados para o próprio corpo, que seria um símbolo de invocação satânica. Seria como se você estivesse dizendo: Satanás, vem, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho eu volto a falar de Xuxa, aí eu falo um pouquinho mais a respeito desse símbolo aí. Um outro símbolo também bastante conhecido é este.
Quantos aqui conhecem esse símbolo? Jesus Cristo, certa feita, disse assim: e eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Segundo os esotéricos, esse raio representa as forças de Satanás caindo sobre a humanidade. Quando você passar em frente a uma locadora, atente para o filme do Harry Potter, para o cartaz do filme do Harry Potter. No cartaz, a letra P, que forma o nome Potter, é formada exatamente por um símbolo como esse que você está vendo aí. Aliás, abrindo um parênteses aqui, o nome Harry Potter tem significado. As pessoas acham que é meramente um nome, mas não é. A palavra Harry, no inglês americano, vulgar, quer dizer destruir ou destruidor. E a palavra Potter quer dizer oleiro, aquele que constrói potes, constrói vasos. Segundo a Bíblia, quem é o oleiro? Quem é o oleiro segundo a Bíblia, irmãos? Deus. Harry Potter significa literalmente destruir o oleiro ou destruidor do oleiro. Alguém que assistiu o filme me disse que em um determinado momento uma pessoa desenha esse mesmo raiozinho na testa do bruxinho. Há também um outro símbolo bastante conhecido. Este símbolo, aqui é um fato interessante. A pirâmide é um amuleto egípcio. Muitas pessoas dizem que a pirâmide é um amuleto para atrair bons fluidos para dentro de casa. Ou seja, é um amuleto para atrair energias positivas para dentro de casa. Algum tempo atrás eu tenho um colega, nós temos uma equipe espalhada pelo Brasil que faz esse mesmo trabalho. E um desses meus colegas chegou num shopping para comprar aquele negócio que pendura na frente da casa, que passa o vento e faz aquele barulhinho bonito. Geralmente tem umas luas, umas estrelas penduradas. E ele chegou na loja de esotérico e perguntou assim para a senhora: quanto é que custa aquilo ali? Ela falou assim: aquilo ali não, isso tem um nome. Ele disse: como é que é o nome? Esse nome é mensageiro do vento. Eu disse: por que esse nome? Assim, quando você compra esse produto, você deve levá-lo para sua casa e pendurá-lo na porta da frente da sua casa. E sempre que o vento passar e fazer um barulhinho isso aqui, essa música é levada através do vento e ela atrai os bons espíritos para dentro da sua casa. E aí ela perguntou assim: só vai levar quantos? Ele falou assim: nenhum, muito obrigado. Então nós temos que ter muito cuidado com esses produtos esotéricos. Este símbolo, a pirâmide, geralmente ela vem acompanhada de um olho como esse daí. Esse olho aqui, ele tem sua origem numa lenda egípcia antiga. Segundo essa lenda, existia uma deidade no Egito, Ísis e Osíris, os dois. E existia um filho, aliás, tinha dois filhos, Horus e Sete. E um dia Ísis deixaria de ser a deidade do Egito e passaria a sua divindade a um dos filhos. Então os dois filhos começaram a disputar para saber quem é que ficaria com a deidade, quem é que ia governar sobre o Egito e sobre o mundo. E aí, Horus, num passe de mágica, teria transformado Sete numa grande serpente. Isso diz a lenda. E Sete, por sua vez, picou Horus na face e lhe arrancou o olho direito. Então Horus, numa manobra estratégica, reuniu todos os magos do Egito e mandou construir um olho de ouro. E quando ele colocou esse olho na sua cavidade ocular, ele passou a ver melhor do que via antes. Agora ele viu o presente, ele viu o passado e ele viu o futuro. Quem aqui já assistiu o filme Thundercat já viu que na espada tem um olho de Tandera. E sempre que a pessoa olha através daquele olho, ele vê melhor do que via antes. Os esotéricos, baseado nessa lenda, criaram uma doutrina sobre esse olho. Dizem eles que esse olho é o olho de Satanás que tudo vê. E aquela lágrima que você vê ali, na forma poligonal, segundo eles, seria o choro de Lúcifer por todos aqueles que ele não consegue alcançar. Ele que chore à vontade, porque eu e você, nós somos comprados e lavados com o sangue de Jesus Cristo e ele não pode nos alcançar. Amém, meus irmãos? Agora, nós como cristãos, temos que ter muito equilíbrio. Numa dessas palestras que são feitas pelo Brasil afora, levantou uma irmã dentro da igreja e disse: irmão, pelo amor de Deus, eu vou embora para casa e vou colocar fogo em tudo, vou acabar com tudo, porque eu vi um símbolo desse na minha casa e a maldição está lá dentro, eu vou queimar, vou acabar com tudo. Aí o rapaz estava aqui à frente e disse assim: mas irmã, o que foi que a senhora viu na casa da senhora? Não, irmão, tem um símbolo desse da maldição dentro da minha casa, eu vou para casa, vou queimar, vou acabar, vou destruir tudo. Ô irmã, calma, onde é que foi que a senhora viu esse símbolo? O olho. Ela disse: ah, irmão, eu vi naquela pastinha do colírio Moura Brasil. Você vê um olho desenhado numa pasta de colírio, é mais do que natural, o colírio é para os olhos. Se você passa em frente a uma clínica e vê um olho desenhado, não vai dizer também que é nova era, porque ali é uma clínica dos olhos, é mais natural do que
que tenha um olho ali. Agora, quando você vê um olho desse, em um local onde não tem nada a ver com olhos, ligue o alerta, porque pode ser e provavelmente será uma representação do olho de Satanás que tudo vê. Esse mesmo símbolo, muitas vezes, ele vem acompanhado da pirâmide, como vocês podem ver aí. E essa pirâmide também aparece na nota de $1. Veja bem, essa pirâmide que vocês estão vendo aqui embaixo é exatamente a ampliação da pirâmide que tem lá em cima, na nota de $1. E ali tem a pirâmide com olho. Embaixo da pirâmide tem um nome escrito. Não dá para você ler dali, mas tem um nome escrito em latim. Está escrito assim: Novus Ordo Secularum, que traduzido para o português quer dizer exatamente Nova Ordem Secular ou Nova Ordem Mundial, que também é um outro nome atribuído ao movimento de Nova Era. Um outro símbolo bastante conhecido é este símbolo. Ali está novamente, vamos ver se vocês aprenderam. O que é, segundo os esotéricos, o que é que significa circunferência? Eternidade. Dentro da circunferência tem uma letra. Qual a letra que tem lá dentro? Letra A. Nos anos 60 e 70, Raul Seixas, junto com outros cantores do Brasil, compraram um pequeno terreno em Minas Gerais e queriam construir uma pequena cidade e chamá-la de Anarquilópolis, porque ali eles praticariam as doutrinas, os costumes da anarquia, que também é uma doutrina ensinada pela Nova Era. A anarquia ensina que a humanidade deve viver sem nenhum princípio religioso ou governamental. Aí o governo naquela época era militar, expulsou o Raul Seixas do Brasil para fora, e quando chegou lá fora encontrou-se com o John Lennon, que também era um outro anarquista. Aquela música Imagine dos Beatles, do John Lennon, que muitos se emocionaram ao ouvir, é uma música que faz uma apologia descarada ao movimento anarquista, ou seja, a anarquia. Bom, agora que vocês já conhecem alguns símbolos e conhecem algumas doutrinas, fica mais fácil para mim mostrar para vocês alguns programas de televisão que veiculam estes símbolos e veiculam essas doutrinas. Mas eu prometi a vocês que voltaria a falar de Xuxa, depois que mostrasse os símbolos. Eu vou falar agora. Só um detalhe. Sempre quando nós falamos de Xuxa, nas palestras, alguma coisa, às vezes levanta uma pessoa e diz assim: irmão, me desculpa, mas Xuxa não. Se tem alguém aqui que pensa isso, eu é que te peço desculpa. Mas Xuxa sim, ela é uma líder da Nova Era. Quando nós fazíamos essa palestra, uma irmã nos contou uma história relacionada a Xuxa. Ela disse que tinha uma meninazinha, e essa menina era louca para ter uma boneca da Xuxa. Todos os dias pedia: mãe, me dá uma boneca da Xuxa. Mãe, me dá uma boneca da Xuxa. E a mãe dizia: filha, eu não tenho dinheiro. Disse: mãe, me dá uma boneca da Xuxa, me dá uma boneca da Xuxa. E um dia a mãe nervosa disse assim: filha, se você quer uma boneca da Xuxa, peça ao diabo que ele te dá uma boneca. E a menina tinha um costume, saía pela manhã para ir até o outro lado da rua, comprar pão e trazer para casa. Era o costume da menina todas as manhãs. E nesse dia, quando a menina foi, voltou de lá com a boneca da Xuxa no colo. E aí a mãe: filho, onde é que você conseguiu isso? Ah, mãe, eu achei ele na rua. E entrou com a boneca e brincou com a boneca a tarde inteira, até quase anoitecer. E quando estava anoitecendo, a mãe ouviu a filha chorar no quarto e correu lá para ver o que estava acontecendo. Quando chegou no quarto, encontrou a filha com o rosto arranhado, com cortes profundos no rosto. E a mãe, desesperada, pegou a criança e foi correndo para o hospital. Quando chegou no hospital, os médicos acharam que a mãe havia feito aquilo com a criança. Levou a criança para um lugar reservado e falou assim: filha, quem fez isso com você? Ela falou assim: doutor, foi Xuxa. Chamaram a polícia, mandaram a polícia na casa da mulher. Quando investigaram a casa, encontraram a boneca lá no quarto da menina, a boneca da Xuxa. E quando investigaram a boneca, nos dedos da boneca estavam pedacinhos da carne do rosto da menina. Os psicólogos disseram que não. Disseram que uma criança daquela idade não teria tamanha sanidade para fazer aquilo. E mesmo que tivesse, ela não teria força suficiente para fazer cortes tão profundos. E a verdade, até hoje, ninguém sabe. E se sabe, ninguém diz. Durante uma palestra, nós falávamos de Xuxa. Essa palestra surgiu assim: eu tinha alguns recortes de desenhos animados e encontrei pessoas que faziam também esse trabalho, e eu mostrava essas coisas assim na igreja, e sempre uma pessoa levantava a mão, tecia um comentário, outro tecia outro comentário. Eu fui juntando tudo e colocando na palestra. E uma irmã tinha dito numa igreja que Xuxa, numa entrevista, disse que conversava com os doentes. E lá nessa mesma palestra na Paraíba, quando eu disse que Xuxa falou que conversava com doentes, levantou a irmã.
o dedo de profeta assim, e disse assim: meu irmão, o senhor ouviu Xuxa dizer que conversa com doentes? Não, irmã, nós não vimos. Alguém disse. Cuidado, irmão, o senhor pode ser processado. Quando é para defender Jesus Cristo, não aparece muita gente não, mas quando é para defender Xuxa, aparece as dúzias às vezes. Cuidado, irmão, o senhor pode ser processado. Porque eu dei essa fita para minha filha, e ela assistiu, muitas vezes, e eu não vi Xuxa dizer que conversa com doentes não. Vou mostrar a você agora, você vai ver se ela diz ou não que conversa com os doentes. Já desde o Requebra, ou seja, o Requebra, depois veio o Popstar, e eu sempre falava, então eu queria fazer um filme para criança. Não, vou fazer primeiro o Requebra, infanto juvenil, para a família toda, vai ser legal. Aí eu falei, tudo bem, eu faço Requebra, mas o próximo vai ser infantil. E aí veio o Popstar. Não, o Popstar é legal, porque é uma coisa atual que estamos falando, depois a gente faz o infantil. Então surgiu depois o Popstar, eu falei, agora eu não faço filme mais nenhum, a não ser que seja para criança. E aí a Marlene começou a buscar uma coisa que fosse fantástica, assim, que pudesse usar a fantasia, uma coisa que a criança iria curtir, dando uma mensagem legal, que é o fato dos duendes, que dá uma mensagem boa de você entrar em equilíbrio com a natureza. Aí, algum tempo atrás, me perguntaram se eu tinha visto duendes. Eu fui falar que sim, que eu tinha visto, um duende no meu quarto. Xuxa disse que viu o quê? Aonde? A palavra duende é uma palavra espanhola. Ela vem da frase duende casa. Segundo os espanhóis, quando uma pessoa morria, o espírito daquela pessoa continuava na casa. Então ele era o dono da casa, que em espanhol se diz duende casa. Depois de tirar a palavra casa, ele deixaram apenas doente, ou seja, dono de. A palavra doente ganhou outra conotação. Se você chegar em casa, pegar o seu dicionário Aurélio e procurar o que é duendes, ele vai dizer, uma das definições é a seguinte: duendes são pequenos demônios do centro da terra. Numa outra palestra, um irmão me disse que Xuxa, numa entrevista, disse que deixa dentro de casa frutas e pães para que os doentes possam comer e se alimentar. E ela tem diversos diálogos com os doentes. Uma pessoa que vê, que alimenta, que conversa com os doentes, segundo o dicionário Aurélio, ela está vendo, alimentando e conversando com demônios. E uma pessoa que vê, alimenta e conversa com demônios não é a pessoa mais indicada para passar a vida inteira dizendo ao seu filho o que é que ele deve ou não deve ver. Eu vou mostrar a vocês mais uma cena de Xuxa. E nessa cena eu quero que vocês atentem para ver se vocês conseguem captar alguns daqueles símbolos que eu mostrei para vocês no começo dessa palestra. Prestem bastante atenção. E ele come. É hora de rock and roll, yeah! Sou um jacaré. Numa palestra, nós dizíamos que Xuxa fazia esse sinal voltados para o próprio corpo. E aí, levantou também uma pessoa e disse: irmão, você viu Xuxa fazendo esse sinal? Não, irmão, nós não vimos não, nós ouvimos falar. E aí a irmã levantou a mesma suspeita: cuidado, irmãos, porque vocês podem ser processados por falar uma coisa que vocês não estão vendo. Quero que vocês olhem agora com bastante atenção e tentem ver Xuxa fazer esse sinal voltado para o próprio corpo. Da mão da menina aparece a mão de Xuxa, voltada para o próprio corpo, fazendo aquele símbolo lá. Agora prestem bem atenção. Na cena seguinte, é que eu tinha comentado anteriormente, eu quero que vocês tentem encontrar alguns daqueles símbolos que eu mostrei no começo da palestra, nessa cena que se segue. Alguém conseguiu ver alguma coisa? Vai ver as mãos. Você conseguiu ver, irmão? O olho. A irmã conseguiu ver o olho. Eu vou mostrar a vocês. Veja bem. Veja bem. Ali tem uma menina dançando. Atrás da menina tem um painel com muitos desenhos que criança normalmente faz. Uma florzinha, um patinho, um solzinho. Aí tem uma casinha, um barquinho, outra florzinha. Coisa que criança normalmente desenha. Agora note bem que atrás do joelho esquerdo, do joelho direito da menina, ela vai começar a dançar e se a esquerda, atrás do joelho direito dela, vai começar a aparecer um daqueles símbolos que eu mostrei para vocês no começo da palestra. Veja com bastante atenção. Ela vai se afastando, se afastando, se afastando, e ali está. Quantos conseguem ver? Ali está um olho somente. Por que é que colocariam um olho ali? Vou explicar para vocês por quê. Quando nós, como cristãos, fazemos
algum trabalho, lá no presídio, lá no hospital, em qualquer lugar que seja, como cristãos, por mais social que seja o nosso trabalho, nós procuramos colocar por trás do nosso trabalho aquilo que nós cremos, que é a salvação em Cristo Jesus. Quando se investe milhões e milhões de reais num programa como esse, por trás do programa, eles também procuram colocar aquilo que eles acreditam. Alguns dias atrás, a revista Veja lançou, alguns anos atrás, a revista Veja lançou uma reportagem sobre Xuxa. E a reportagem era sobre o início do quadro da Bruxa Queca, que ia ser veiculado pela televisão. E aí a reportagem dizia assim: os investidores de marketing, isso é a revista Veja dizendo, não é a igreja adventista, nem a igreja batista, nem a igreja assembleia, nem a igreja católica, a revista Veja. Ela disse assim: os investidores de marketing estão preocupados se o quadro da Bruxa Queca vai fazer sucesso. Porque eles querem saber se podem publicar o quadro ou se podem produzir brinquedos da bruxinha para vender para as crianças. Aí dizia o repórter assim: enquanto os investidores de marketing estão preocupados de um lado, os pais, professores, estão preocupados de outro. Porque o quadro trata de uma bruxa malvada que manda as crianças rasgarem os cadernos, não escovarem os dentes e desobedecerem os pais. E aí o repórter conclui assim: embora o quadro trate de uma ironia, uma criança, ela não sabe distinguir entre o que é verdade e entre o que é uma ironia. Quando fazíamos esse trabalho em São Mateus, o pastor de lá, ele disse que estava aqui em Guarapari, numa praia, e encontrou uma criança, numa praia aqui de Guarapari. E essa criança tinha desenhado um coração bem grande assim na areia, e dentro do coração, a criancinha escreveu assim: Xuxa e Rafael. E aí o pastor perguntou assim: vem cá, você é evangélico? Ele, acho que era num retiro que tinha por aqui. Ele disse: sim, eu sou evangélico. E se você ama mesmo a Xuxa? Ele disse: nossa, eu amo demais Xuxa. E eu pergunto: Rafael, você ama Jesus Cristo? E você: é claro, pastor, que eu amo Jesus Cristo, eu sou evangélico. Aí o pastor perguntou assim: Rafael, me responda uma coisa, a quem que você ama mais, a Xuxa ou a Jesus Cristo? E você: é claro, pastor, que é Xuxa. Meu irmão ou minha irmã, se você permite que seu filho passe a manhã inteira na frente da TV, assistindo TV Xuxa, Xuxa no mundo da imaginação, ou qualquer coisa de Xuxa, talvez, digo talvez, amanhã, quando você perguntar ao seu filho a quem ele ama mais, talvez a resposta não seja a resposta que você espera. Um outro programa de entretenimento infantil, tem pessoas que dizem assim: eu não assisto na Globo, só assisto no Canal 2, porque no Canal 2 é tudo educativo, não é? No Canal 2 tem um programa de entretenimento infantil conhecido como Ilha e Castelo Rá-Tim-Bum. Tudo que você pensar de satanismo está contido ali naquele quadro de entretenimento infantil. Existe um outro programa de entretenimento infantil, também veiculado pela Rede Globo, que até a velha guarda aqui já assistiu: O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí alguém diz assim: mas até o sítio? O sítio não é daquele autor famoso, Monteiro Lobato? É sim. Monteiro Lobato também é o mesmo criador do Mazzaropi, que há 50 anos atrás, no cinema, já incorporava o próprio Satanás. E veja bem, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, não precisaria nem de eu te falar nada. Você sabe que lá tem uma bruxa, ela faz bruxaria ao vivo para as crianças, a Cuca. Lá tem o Saci, que é a própria personificação de Satanás. Lá tem o tio Barnabé, que é uma representação do preto velho, do candomblé da Bahia, e uma série de outros. Irmãos, isso aqui não é filme de terror para assustar adulto à meia-noite, não. Isso aqui é um programa de entretenimento infantil, que muitas vezes os nossos filhos assistem quando nós estamos para o trabalho e não estamos em casa. Bom, eu ainda tenho para falar para vocês nessa tarde sobre filmes, sobre novelas, sobre músicas e sobre desenhos animados. E quando eu tomo um pouquinho de água, vocês decidem por onde é que nós continuamos: filmes, músicas, desenhos ou novelas? Ok. Como ninguém decidiu, música. Pergunta: quem é mais velho, o homem ou a música? Música. A Bíblia diz que a música é mais antiga do que o homem. Embora a música não seja mais importante do que o homem, ela é mais antiga do que o homem. Outra pergunta: no céu, quem é que cuidava da música, segundo a Bíblia? Lúcifer. Aqui na terra, não existe ninguém que conhece mais de música do que o próprio Satanás.
ele conhece cada acorde, ele conhece cada melodia, ele conhece tudo a respeito de música. E ele sabe como utilizar a música para afastar a humanidade de Deus. Embora Deus tenha deixado a música aqui nesse mundo para aproximar o homem de Deus, Satanás a tem utilizado para afastar o homem de Deus. No Carnaval de 2004, teve duas músicas que fez um sucesso tremendo em Salvador. Uma delas foi a música Maibê Dandá, cantada por Daniela Mercury. E a outra música foi a música Sorte Grande, cantada por Ivete Sangalo. E lá na Bahia tem um canal aberto, assim como tem aqui a Rede Gazeta, e nós temos o ESTV, lá também tem um canal aberto e tem o BATV. E num desses dias, no jornal do BATV, o Carlinhos Brau estava dando uma entrevista. E nessa entrevista, ele falava sobre um show que ele ia fazer em Salvador. E aí a repórter perguntou assim: Carlinhos, a que você atribui o sucesso daquelas duas músicas suas, Maibê Dandá e a música Sorte Grande? As músicas estão registradas no nome dele. Ele disse: não, essas músicas não são de minha autoria. Essas músicas são utilizadas aqui na Bahia há muito tempo. Eu disse: mas como utilizadas na Bahia há muito tempo? Ele falou assim: na realidade essas músicas já eram cantadas antes de eu registrá-las nos terreiros de candomblé aqui da Bahia. E aí a repórter perguntou assim: mas o que então significa a palavra poeira, que é repetida várias vezes na música Sorte Grande? Ele disse assim: a palavra poeira é o nome de uma das entidades do candomblé aqui da Bahia. E se você analisar a letra da música, veja bem o que diz a música. Diz assim: a minha sorte grande foi você ter caído do céu, meu anjo querubim. E nós sabemos exatamente quem foi o anjo querubim que caiu do céu: o próprio Satanás. Agora, lá em Salvador também, se você algum dia for lá em Salvador, você pode visitar a casa que pertenceu a Raul Seixas. No fundo da casa de Raul Seixas tem um quintal bem grande. Inclusive esse quintal está retratado na capa de um dos discos de Raul Seixas. E nesse quintal tem dois assentos bem altos. E lá nesses assentos sentavam-se duas secretárias. Raul Seixas vinha lá de fora, drogado, bêbado, ou às vezes até possuído pelo demônio, e começava a falar tudo o que vinha na cabeça. E tudo o que ele falava, as secretárias escreviam. Depois, quando ele estava lúcido, ele transformava aquilo em música. Por isso ele diz: controlando a minha maluquez misturada com a minha lucidez, eu vou ficar maluco, beleza. Agora, se o problema fosse apenas as músicas mundanas, nós não teríamos muito problema. Sabe por quê? Porque nós, como cristãos, ainda temos uma certa resistência às músicas mundanas. O problema são algumas vertentes da música gospel que tem vindo para dentro da igreja. Existia uma banda, eu posso citar o nome porque não é eu que estou citando, foi a revista Eclésia que citou, a banda Catedral. Essa banda, há algum tempo atrás, abandonou a igreja, saiu da igreja. Essa banda foi para o mundo, e quando chegou lá no mundo, escreveu assim, que o povo mais idiota que eles conheciam era o povo evangélico, porque eles escreviam músicas com letras do mundo e vendia para o povo evangélico como se fossem músicas evangélicas, e o povo consumia aquilo. Sabe, o povo evangélico é um consumidor em potencial. Basta você escrever apenas gospel ou evangélico e já é um produto que interessa ao povo de Deus. Então nós temos que ter muita atenção quando vamos consumir algum tipo de música que se intitula gospel. Hoje tudo é gospel. Você tem forró gospel, samba gospel, pagode gospel, rock gospel, funk gospel, tudo é gospel. Até o próprio diabo se disfarça de gospel para entrar dentro da igreja e tirar algumas pessoas daqui. Algum tempo atrás, nós estávamos lá em Vitória e um colega nos convidou para ir lá assistir um show dessas bandas gospel lá no Álvares Cabral. E nós fomos. E quando chegamos lá no Álvares, eu não vi pessoas louvando a Deus. Eu vi pessoas que pegavam latinhas de cerveja e jogavam uma nas outras. Pessoas que enchiam balõezinhos de camisinha e soltavam dentro do Álvares Cabral. Uma menina que estava com a saia bem curtinha subiu no ombro do namorado para ver a banda cantar e gritava para o ídolo dela, como uma histérica. E um jovem que estava na minha frente disse assim: se o inferno for quente como isso aqui, eu prefiro continuar na igreja. Um desses colegas que estavam conosco lá, que gostava de andar com essas bandas, hoje não está mais na igreja. Vou mostrar a vocês um pedacinho de um show de uma banda, e quero que vocês prestem bastante atenção. Tem uma música de Raul Seixas que diz assim: o diabo é o pai do rock. Se apagar a lâmpada aqui da frente fica melhor para mim, por favor, só para... A música diz assim: o diabo é o pai do rock. Diz: enquanto Freud explica
Enquanto Freud explica, o diabo dá os toques. Se o próprio Raul Seixas diz que o diabo é o pai do rock, uma música que tem origem no diabo não é uma música que serve para adorar a Deus. E Raul Seixas diz que rock and roll tem origem do próprio Satanás. Se você esquecer tudo que eu te falei sobre música, lembra disso. Se a música que você ouve é uma música que te aproxima de Deus, é uma música que te faz pensar em Deus, dessa música você deve desfrutar e essa música você deve ouvir. Mas se a música que você ouve é uma música que te inspira à rebeldia e que faz você afastar de Deus, dessa música você deve se afastar. Vou chamar agora o grupo, todos por um, ou um por todos, né? Um desses dois nomes. Eles virão aqui agora para poder louvar a Deus. Eu quero que vocês contrastem esse show de rock and roll que vocês viram com a verdadeira música de adoração ao nosso Deus. Depois passamos para a segunda parte.
Este aqui não é o Tribunal da Inquisição da Idade Média. Eu quero fazer uma dinâmica com vocês agora. Nessa parte que eu faço sobre filmes, vou fazer algumas perguntas a vocês. Eu vou dizer o nome do filme. O pecado não foi ter assistido o filme, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se você assistiu e não sabia, não tem problema, Deus não levou isso em conta. Mas se eu disser o nome do filme e você não levantar a mão, tiver assistido, não levantar a mão, aí é mentira. E mentira a Bíblia diz que é pecado. Mas eu vou dizer o nome do filme. Se você assistiu, você levanta a sua mão. Eu começo falando de um filme bastante conhecido, O Alto da Compadecida. Quantos aqui assistiram? Tanto o filme como a série. É uma comédia inegável. Você ri do começo ao final do filme. Só que tem um problema, meus irmãos. É o povo de Deus rindo de um lado e o inimigo rindo do outro. Chega em determinado momento do filme, quem assistiu me ajuda. Em determinado momento do filme todos morrem. Sim ou não? Quando morrem, para onde eles vão? Não é o céu, nem purgatório, nem inferno. Julgamento. Eles vão para um local de julgamento. Quando chega nesse local de julgamento, João Grilo, que é o personagem principal do filme, com as suas astúcias, começa a livrar aquelas pessoas do inferno. Ele coloca no céu, que entra no céu com carabina e tudo na mão. Os outros, ele coloca no purgatório, que é um local que a Bíblia diz que não existe. E no final sobra ele. Aí quando sobra ele, aparece o diabo. Aí o diabo diz assim: você pode ter ajudado muita gente, mas você eu levo. Aí ele se apega com Jesus Cristo. E quando se apega com Jesus Cristo, Cristo diz assim: olha João, a sua situação é complicada, eu não posso fazer nada por você. Aí com quem é que ele se apega? Com a compadecida. É provável que tenha aqui no nosso meio alguma pessoa de outras religiões, então é importante que eu diga isso. Nós como cristãos adventistas, nós temos um respeito muito grande pela pessoa de Maria. Inclusive nós cremos que ela é uma pessoa assim como foi Noé, como foi Abraão, pessoas que receberam uma responsabilidade muito grande de Deus. Eu creio que de Maria é maior ainda, de ser a mãe de Salvador. Mas daí a atribuir a Maria um poder maior do que o poder de Jesus Cristo. E no filme, Maria não só resolve o problema de João Grilo, como o ressuscita e o manda de volta para a terra. E esse filme passa uma mensagem de que Maria tem maior poder do que o poder de Jesus Cristo. E se eu e você como cristãos, meus irmãos, não vemos nada demais num filme como esse, é hora de nós revermos os nossos conceitos de cristão. Filme ou desenho ou máscara, quantos assistiram? Quero ver as mãos. O Professor Aloprado, quantos viram? Tanto no filme O Máscara, quanto no filme Professor Aloprado, a ideologia é a mesma. No filme O Máscara, ele coloca aquela máscarazinha, ocorre uma mudança, ele fica verde, não é assim? Depois que ele fica verde, ele sai e faz um bocado de coisa pela cidade. Depois ele tira a máscara e volta ao normal. Perguntas: o rapaz com a máscara, ele lembra o que o rapaz sem a máscara fala ou faz? Não. E o rapaz sem a máscara, lembra o que o rapaz com a máscara fala ou faz? Também não. No filme Professor Aloprado, o professor gordinho procura uma forma para emagrecer. Em determinado momento ele consegue, fica magrinho, passa a chamar-se Body Love, que em inglês quer dizer corpo do amor. Ele fica magrinho até o final do filme, volta a ser gordo. Gordo, magro, magro, gordo, gordo, magro, magro, gordo. No finalzinho do filme ocorre uma disputa pelo corpo, para saber quem é que vai ficar com o corpo, se a personalidade gorda ou se a personalidade magra. Nos dois filmes, são dois casos típicos de possessão demoníaca. Uma pessoa quando está possessa pelo demônio, ela não consegue lembrar o que ela fala ou faz na vida normal. E quando o demônio é expulso, ela também não consegue lembrar o que ela fala, o que ela falou ou disse quando estava possessa por Satanás. Esse é um filme mais recente, eu creio que menos pessoas assistiram. Quantos aqui assistiram Rei Arthur? Quer ver as mãos? É um filme histórico, né? Vamos ver se é histórico. No filme Rei Arthur, Lancelot, o amigo do Rei Arthur, ele vai se ingressar no exército. E quando ele chega para se ingressar no exército, o pai dele diz assim: filho, existe uma lenda muito antiga que diz que os cavalos voltam da guerra trazendo o espírito do guerreiro valoroso, do guerreiro morto. Aqueles guerreiros são valorosos, corajosos, quando morrem, disse ele, o cavalo volta da guerra trazendo o espírito desse guerreiro. No finalzinho do filme, o produtor do filme Make Off diz
que colocou um casamento no final do filme, para que as pessoas não saíssem do cinema muito deprimidas depois de verem tantas mortes como passou naquele filme. Só que quando está ocorrendo o casamento, Lancelot morre no finalzinho do filme. E quando está passando o casamento, lá no fundo, passam alguns cavalos voltando para casa. Exatamente o mesmo número de cavalos dos amigos do rei Arthur que morreram na batalha. Isto é espiritismo. Titanic, quantos assistiram? Mais de 2 vezes, mais de 3, mais de 4, mais de 5 vezes. Pode abaixar as mãos. Filme Titanic é uma produção milionária, fez muitas pessoas chorarem no cinema. Olha, me responda uma coisa: no filme Titanic tem promiscuidade, adultério, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Aquela moça, ela tem relação sexual com o namorado antes do casamento. No filme Titanic tem suicídio, sim ou não? Aquele jovem rico se mata depois do filme. No filme Titanic tem blasfêmia, sim ou não? Tem. Eles dizem que, embora seja um fato histórico, eles dizem que nem Deus pode afundar o Titanic. No filme Titanic tem espiritismo, sim ou não? Há um momento que o navio afunda, não é assim? Quando o navio afunda, fica algumas pedaços de madeira boiando sobre a água. Aí a Rose, que é a mocinha do filme, ela está deitada sobre aquela madeira. E ele, o Jack, o galã do filme, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, está por aqui de água. O frio é intenso. Aí ele diz assim: eu vou morrer. Ela diz, eu vou morrer. Aí ele fala: não, você não vai morrer nem aqui e nem agora. Você vai morrer bem velhinha, numa cama bem quentinha. Aí o filme continua. No finalzinho do filme, a Rose está bem velhinha. E aí ela vem andando com aquela joia na mão, assim. Vai até na beira do mar. Não é assim que ocorre? Quando ela chega na beira do mar, ela solta o diamante. Ele cai na água. E aí ela volta para o quarto e entra no quarto. Lá está uma cama bem quentinha, exatamente como ele disse. E aí ela se deita na cama. Quando se deita na cama, ela fecha os olhos. A impressão que dá é que ela está dormindo. Não está. Está morta. E aí a câmera começa a filmar as fotos em cima da mesa. E começa a tocar aquela música romântica, aquela música emocionante. Aí a câmera vai filmando, a música vai tocando e as irmãs vão chorando. A câmera filmando, a música tocando e as irmãs chorando. A câmera filmando, a música tocando e as irmãs chorando. De repente a câmera entra dentro do navio e as irmãs continuam chorando. Aí o navio está todo destruído, todo em pedaços. De repente tudo se faz novo. E a Rose aparece novamente jovem, bonita. Segundo os espíritos, a pessoa quando morre, ela desencarna para se reencarnar. E eles dizem que a aparência da pessoa, no momento em que desencarna, é a aparência na qual ela foi mais feliz. Aí a Rose começa a subir a escada do navio. Lá em cima tem um rapaz que abre a porta para ela. E ela entra dentro do navio. Tem um grupo de pessoas que estavam lá esperando por ela. E começam a bater palmas. Aquele grupo de pessoas que estão ali são exatamente as pessoas que o filme mostrou morrendo durante o naufrágio. E lá, no meio da escada, da primeira classe, onde ele nunca esteve, está o Jack, também esperando por ela por muito tempo. Isto é espiritismo. E espiritismo é doutrina de Satanás. E se é doutrina de Satanás, não serve para cristão assistir. Eu vou entrar numa parte dessa palestra. Foi a parte pela manhã que eu disse que vou falar por falar. Porque eu sei que aqui no meio do povo de Deus, ninguém assiste novelas. Não é assim? Mas eu vou falar sobre novelas assim mesmo. Quem dera que fosse assim, irmãos. Para vocês terem ideia, ouçam bem essa história. Para vocês terem ideia de como é que uma novela chama a atenção de uma pessoa, ouçam essa história. Num culto de quarta-feira, aquele culto de oração, né? Que dá muitos irmãos na igreja, a igreja fica lotada de gente. Aqui também é assim, eu sei. Ninguém fica em casa vendo novela, todo mundo vem para a igreja. Chegou uma irmã na igreja, desesperada. O diácono estava aqui na frente. E aí o diácono falou assim: irmãos, esse é aquele momento. Todo culto de quarta-feira é assim, né? Onde nós estendemos a vocês a oportunidade de fazer os seus pedidos e os seus agradecimentos. E aí todo mundo começou, mais ou menos assim. Pode prestar atenção no culto de quarta-feira. Todo mundo fala assim: eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela paz da semana concluída. Agradeço a Deus também por estar aqui, né? Para poder louvar e agradecer o nome do nosso Senhor Deus. Peço a vocês que orem pela minha vida espiritual. Orem também pela vida do meu esposo, que não está na igreja. Meus filhos, que também não estão na igreja. Aí termina aquele irmão, começa outro. Eu também agradeço a Deus pela vida, pela saúde, por estar aqui com vocês nessa quarta-feira. E aí lá vai todo mundo falando. Aí de repente
levantou a irmã lá atrás com um pedido especial. A irmã que estava desesperada falou assim: irmão, eu também agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela parte da semana concluída, por estar aqui com vocês. Quero que vocês orem pela minha vida espiritual, pela minha família, a vida do meu esposo, que ainda não faz parte dessa grande família, que são os adventistas do sétimo dia. E quero pedir a vocês também, irmãos, que orem pelo seu Bruno. A vida do seu Bruno está uma desgraça, irmãos. Ele tomou um tiro, ele está na cadeira de roda, a esposa dele abandonou, foi embora, os filhos dele estão nas drogas, a vida do seu Bruno está uma desgraça. Gente, ore pelo seu Bruno. Se tem alguém que precisa de oração, é o seu Bruno. Parece uma piada, né? É fato real. E aí, o diácono aqui comum falou assim: irmã, mas quem que é o seu Bruno? De repente, depois até vai fazer uma visita para ele. Eu falei assim: ah, irmão, você não sabe quem é seu Bruno, não, né? É porque você não assiste novelas. É o Bruno Mezenga, da novela O Rei do Gado. Parece piada, mas é um fato real. Tem pessoas que não conseguem distinguir entre o que é ficção e o que é verdade. Algum tempo atrás, a Câmara dos Deputados, não foi de novo nem a Igreja Adventista, nem a Igreja Batista, nem a Igreja Assembleia, nenhuma igreja. A Câmara dos Deputados lançou uma campanha, e a campanha era: quem financia a baixaria é contra a cidadania. E nessa pesquisa que eles fizeram, estava o nome dos 10 piores programas da televisão brasileira. E dentre os 10 piores programas da televisão brasileira estavam 5 novelas. E dentre as 5 novelas estava uma, Malhação. E aí tem gente que diz assim: Malhação não é novela sim, e é a mais bem sucedida da Globo, porque já está há mais de 10 anos no ar, sem interrupção. Sabe quem que é o público-alvo? Os jovens, os adolescentes. Se você, pai, quer que seu filho aprenda coisas como sexo antes do casamento, masturbação, rebeldia, consumismo exagerado, permitam que assistam Malhação, porque é isso que aquela novelazinha mostra. Quero mostrar para vocês uma cena de uma novela da Globo. O nome da novela foi O Beijo do Vampiro. Quantos aqui assistiram pelo menos um capítulo dessa novela? Veja bem, nessa novela eu não quero mostrar para vocês ninguém mordendo o pescoço de ninguém, nem homem virando morcego. Isso é coisa que a gente vê nos desenhos animados. Agora veja bem, lá nessa novela tinha um personagem, o nome dele era Boris. Ele era interpretado pelo Tarcísio Meira. E Boris, sempre que o rapaz do vídeo show se reportava a Boris, ele o chamava de o Senhor das Trevas. No capítulo final da novela eu consegui captar uma imagem. E quero mostrar para vocês o que foi que o Boris, o Senhor das Trevas, disse para as pessoas que acompanharam esta novela no último capítulo. Ele segura uma chave na mão e diz assim: humildemente eu recebo essa generosa honraria do povo de Maramoros. Maramoros nada, é os números do Ibope. E diz assim: e eu sei que a partir de agora eu também sou um de vocês, e poderei entrar até sem pedir licença em cada coração, em cada lar, em cada família dessa aprazível cidade. Eu tenho certeza que os pais que aqui estão não permitiriam que dentro da sua casa entrasse uma prostituta drogada para dar conselhos para sua filha, ou muito menos ainda que entrasse um homossexual drogado para dar conselhos para o seu filho, e menos ainda que entrasse um macumbeiro para fazer uma sessão de macumba dentro da sua sala. Mas através da televisão, todas essas coisas têm acontecido. Quando nós fazíamos essa palestra lá em São Mateus, o Toninho, é um rapaz da primeira igreja batista de São Mateus, ele nos convidou para ir lá na rádio, levar essa mesma palestra aqui pela rádio, Guriri FM. E quando estávamos lá na rádio, uma irmã contou uma experiência pelo telefone. Essa irmã morava aqui em uma cidadezinha no interior do Espírito Santo, conhecida como Conceição da Barra. Uma cidade litorânea, começa daqui, alguns aqui conhecem. E ela disse que lá em Conceição da Barra tinha um casal que era viciados em novelas. Não perdiam uma novela. E um dia deu um problema no cabo de força que alimentava a energia da casa. E acabou a energia dentro daquela casa. Quando acabou a energia, eles queriam ver a novela, mas não tinha energia, então queriam ir para a casa do vizinho. Só que tinha um bebezinho de 3 ou 4 meses, e esse bebezinho chorava muito. Eles não podiam levá-lo para a casa do vizinho. Então fizeram o bebezinho dormir, depois colocaram o bebezinho no berço, e para que o bebê não se assustasse à noite com a escuridão, quando acordasse, acenderam uma vela e colocaram na cabeceira do berço. E foram para a casa do vizinho assistir a novela. Enquanto estavam lá, se deliciando, se emocionando com as cenas da novela, sentiram um cheiro de queimado. Saíram da casa onde estavam e voltaram correndo para a casa deles. Quando chegaram lá, a casa, que era a maior parte de madeira, havia incendiado. Aquela vela tinha tombado sobre o berço,
O berço havia incendiado, matado a criança, queimada e queimado quase toda a casa. Foi a novela que matou aquela criança? Não foi a novela, mas foi o amor a uma novela. Quero mostrar a vocês uma outra cena, da outra novela da Globo, a novela O Clone. Tem pessoas, quando eu vou agendar essa palestra, me perguntam assim: Felício, o seu trabalho é sobre mensagens subliminares? Não, não é exclusivamente sobre mensagens subliminares. Eu mostro geralmente o que está ali, evidente, na cara do programa. Mas eu também falo um pouquinho sobre mensagens subliminares, porque essas coisas existem. Eu estava conversando com o Márcio, que é o rapaz que está aqui filmando hoje, algum tempo atrás, e o Márcio me disse que quando você filma com a câmera, na realidade, a câmera não tem um movimento assim, são figuras estáticas, que quando são passadas rapidamente na frente de um leitor óptico, a grosso modo, dá a impressão de um movimento. Por exemplo, o rapaz está aqui me filmando. Se eu fizer esse movimento com o meu braço, depois quando você for assistir o filme, a impressão que dá é que eu estou fazendo esse movimento com o braço, mas não é. A câmera tem que tirar várias fotos rápidas, chamadas de frames, ou frames, vocês me corrigem se eu estiver errado, acho que 24 frames por segundo, e passam 24 fotos dessa por segundo na frente do leitor óptico. Então o que é uma mensagem subliminar? Eles pegam uma dessas fotos e colocam ali dentro uma imagem, e dentro do segundo, quando passa 24 fotos daquela, passa uma, tão despercebidamente que você pensa que não vê, mas o seu cérebro tem algumas divisões. Você tem a parte consciente. Por exemplo, eu estou conversando com você, você está olhando para mim, está ouvindo o que eu estou falando, está assimilando o que eu estou te dizendo, você está vendo aqui minha mão, meus movimentos, tudo que eu estou fazendo, você está prestando atenção. Isso aí está no seu consciente. Mas existe uma série de outras coisas que a sua visão periférica está captando aqui nesse momento, que você não está percebendo. Por exemplo, eu estou com um dos botões do meu paletó desabotoado, talvez você não tivesse atentado para esse fato ainda. Eu estou usando uma aliança, talvez você não tivesse percebido isso. Mas a sua visão periférica já tinha captado isso e colocado no seu subconsciente. Isso estava lá registrado. Em algum momento, quando você visse alguma coisa parecida, isso iria aflorar. Quer um exemplo disso? Quer ver como é que funciona a sua mente? Vou fazer um teste com vocês agora. Existem coisas que vocês não estão pensando aqui agora. Não estão pensando. Mas quando eu falar, você vai lembrar na hora. Em menos de um segundo, seu cérebro faz uma busca tão rápida, em menos de um segundo. Quer ver um exemplo? A data do seu aniversário. Você não estava pensando, mas lembrou tão rapidamente. Quer ver outro exemplo? O nome do seu pai. Também não estava pensando. Quer ver outro exemplo? O nome da sua mãe. Quer ver outro exemplo? A marca do primeiro carro zero que você comprou. Lembrou? Sabe por que você não lembrou? Alguém deve ter lembrado. Mas você que não lembrou porque não está registrado lá na sua mente. Então, é assim que funciona o seu cérebro. E a televisão tem essa capacidade de colocar uma mensagem lá no fundo, lá no subconsciente, para em algum momento ela aflorar. Para você ter ideia como que isso é real, nos Estados Unidos da América, existe no Código Penal americano uma lei que proíbe a propaganda subliminar. Eles fizeram uma experiência no cinema e colocaram lá no cinema um filme de faroeste, e quando passava alguém no deserto lá com sede, rastejando, passava rapidamente uma garrafinha de Coca-Cola numa desses frames, dessas fotos, e o consumo de Coca-Cola no final foi muito maior do que o consumo dos outros dias anteriores. Então existe a mensagem subliminar. E aqui na abertura da novela O Clone, eles utilizam este recurso. Quero mostrar para vocês, além dessa mensagem subliminar que é colocada aqui, eles passaram a ideologia de que não é necessário a família para que haja a continuidade da espécie humana. Eu saí de Baixo Ponto hoje 4 horas para vir aqui pregar pela manhã e fazer a palestra. Segundo a revista O Clone, se eu fosse uma pessoa bastante inteligente, eu poderia ter tirado um fio de cabelo meu, e esse fio de cabelo feito um outro feliz, exatamente igual a mim, enquanto eu estivesse lá em Baixo Ponto, poderia ter um outro aqui dando palestra para vocês. Um absurdo assim que a novela passou. Mas eles colocaram aqui uma imagem. Eu quero mostrar para vocês agora. Quero que vocês prestem bastante atenção nesta imagem. Tentem ouvir bem a música e ver bem as imagens. E depois eu comento com vocês esta cena da novela O Clone.
A música diz assim, alguém conseguiu ver alguma coisa por curiosidade? O que vocês viram? Hã? Ouviu. A música diz assim: dançamos a dança da vida no palco do tempo, teatro de Deus. Essa música é uma música que faz uma apologia a uma filosofia conhecida como deísmo. Os deístas acreditam que Deus existe, mas não se preocupa com a humanidade. Então tudo de ruim que acontece com a humanidade, segundo eles, é um espetáculo para Deus. Isso aqui é um teatro para Deus. Só ouviu a verdade. Mas não é só isso que tem aqui. Eu quero que vocês vejam agora com bastante atenção a cena. Eu vou mostrar agora quadro por quadro, assim como eu disse para vocês entenderem o que é que está aqui. Veja bem, ali estão duas mãos abertas assim, como se estivessem doando alguma coisa. Em cima das mãos foi colocada uma luz bem incidente e embaixo uma cor um pouco mais escura, exatamente para confundir a sua mente. Eu vou avançando quadro por quadro e você vai ver que a luz vai ficar cada vez mais intensa. E aí vai começar a aparecer uma imagem que não faz parte desta imagem real. Veja bem, eu vou avançando quadro por quadro para você ver. Quadro por quadro. A luz vai ficando intensa, intensa. Agora note que as mãos começam a desaparecer. E exatamente aqui embaixo, nessa posição, vai começar a aparecer duas figurinhas como se fossem duas pernas. Veja bem, eu continuo avançando o quadro. Ali está as duas manchas escuras. Ela vai tomando maior dimensão, maior dimensão, maior dimensão, maior dimensão, maior dimensão. E aí está a figura que estava na abertura da novela O Clone. Sabe o que é mais incrível? Você viu isso todo dia. Está dentro da sua mente. Só que você não tinha percebido ainda. Até algum tempo atrás, se você me perguntasse o que era essa figura, eu não sabia te responder. Mas esses dias, fazendo uma pesquisa sobre uma das músicas de Raul Seixas, cujo título é Krieg Ha Bandolo, eu descobri que esse nome Krieg Ha Bandolo é o nome de um demônio do hinduísmo. E exatamente, o desenho dele é exatamente como esse desenho que colocaram aqui. Agora, quer ver o que é uma mensagem subliminar? Eu vou voltar a cena e vou passar de novo, sem parar a cena. E você vai perceber a cena, porque ela não é mais subliminar. Veja com bastante atenção agora. No interior de São Paulo, uma igreja nos contou essa experiência. Eles dizem que lá tinha uma irmã naquela igreja que era viciada em novelas. E ela morava assim numa casa de frente para a igreja. A igreja era aqui, a casa era do outro lado da rua. E entre a casa da irmã e a igreja tinha uma pista muito movimentada mesmo, de mão dupla. E um dia essa irmã, era a última semana da novela, essa irmã estava saindo para a igreja. Ela pegou a Bíblia, pegou o inário e começou a caminhar para a igreja. E pegou também o controle remoto. Quando ela passou na frente da televisão, ela ligou a televisão para assistir um pedacinho só. E aí ela disse, quando o diácono chegar na igreja, abrir as portas da igreja e acender a lâmpada, eu vou para lá. Chegou o diácono, abriu as portas e acendeu as lâmpadas. Só que a novela ficou ainda mais interessante. Ela ficou com a novela. Ela disse, quando começarem a cantar na igreja, eu vou para lá, para a igreja. Começaram a cantar na igreja e a novela ficou ainda mais interessante. Ela disse, quando o pregador começar a falar, eu vou para a igreja. O pregador começou a falar e quando ela percebeu, já se estava cantando o hino final na igreja e a novela também acabou. Ela pegou o controle remoto, desligou a televisão e quando desligou a televisão, ela ouviu uma voz que falou assim, muito obrigado por você ter ficado comigo mais desta noite. Desesperada, aquela irmã desceu para o segundo andar onde morava para ir até na igreja, contar o que havia acontecido com ela. Só que entre a casa da irmã e a igreja tinha essa pista movimentada e a irmã foi atropelada ali. Foi levada para o hospital quase morta. E no sábado à tarde os irmãos da igreja foram lá visitá-la. E quando chegou lá, ela contou toda essa história e disse assim, olha, peça aos irmãos da igreja que pelo amor de Deus não assistam novelas, porque foi o amor a uma novela que tirou a minha vida. Sabe, irmãos, tem pessoas que chegam aqui no culto mais tarde por causa de novelas. Tem pessoas que saem daqui do culto mais cedo por causa de novelas. Tem pessoas que nem sequer vêm à igreja por causa de novelas. E vou mais longe. Tem membros dessa igreja, ou de outras igrejas, que na sexta-feira à noite deixam o vídeo gravando a novela para assistir no sábado pela noite. Se o tempo que nós gastamos com novelas, se nós estivéssemos gastando com o estudo da palavra de Deus,
com o estudo da nossa lição que estudamos aqui no sábado pela manhã, nós já teríamos feito há muito tempo a obra para a qual Cristo nos comissionou, que era ir ao mundo e pregar o Evangelho. Mas, para não terminar essa parte de novela assim de uma forma tão trágica, deixa eu contar mais uma história dessa que acontece geralmente comigo por aí. Eu terminava essa palestra de uma forma muito forte, essa parte de novelas. Eu dizia assim: quando você chegar em casa hoje, vai estar passando uma novela. A decisão é sua, sentar para assistir ou não. Mas se você sentar, eu dizia isso, saiba que o anjo do inimigo vai sentar do seu lado para assistir a novela junto com você. Depois eu achei isso muito pesado e parei de dizer isso na palestra. Mas a minha esposa me acompanhou em quase todas as palestras por onde eu passei, muitas delas. E um dia, a minha esposa foi a minha sogra, mora lá no interior de Baixo Guandu, e nós fomos lá, e a minha sogra gosta muito de ver novelas. E quando chegamos lá, a minha esposa viu a minha sogra assistindo novelas e disse: olha mãe, o Felício disse lá na palestra que a pessoa, quando fica assistindo novelas, o anjo do inimigo senta do lado da pessoa. Nós saímos. Algum tempo depois voltamos lá. E quando chegamos lá na casa da minha sogra, ela estava de novo assistindo novelas, só que dessa vez em pé, na frente da televisão. E aí, a minha esposa tinha esquecido disso e perguntou assim: mãe, por que você está assistindo televisão em pé? Ela falou assim: ora, se eu assentar, o anjo do inimigo assenta do lado, então assista em pé que não tem problemas. Veja bem, tem pessoas que acham, dizem assim: eu não assisto novela da Globo, só assisto do SBT, da Rede TV, da Record, ou de não sei qualquer outro canal. Novelas são novelas em qualquer lugar do mundo, em qualquer canal, independente da maneira como você assiste, se sentado ou se em pé. Eu já termino a palestra. Essa parte que eu vou entrar agora é a parte final da palestra. Vou falar sobre desenhos animados. Tem pessoas que pensam que desenhos animados é coisas para criança. Então vou embora, essa parte que não me interessa. Eu quero que você, pai, que está aqui junto com seu filho, quero que você ouça com bastante atenção agora, porque você verá que o seu filho sabe coisas que você nem sequer imagina. Tem um desenho da Globo, eu quero ouvir só as crianças agora, e os adolescentes também que assistem desenho podem responder. Tem um desenho da Globo, cujo o nome do desenho, preste atenção, tem um desenho da Globo, cujo nome do desenho é Yu-Gi-Oh! No desenho Yu-Gi-Oh! Eles sacam uma carta, não é assim que fazem? Sacam as cartas. Quando sacam as cartas, o que é que eles invocam? Demônios. Aquele que invoca um demônio mais forte do que o outro, o que é que ocorre com ele? Vence a batalha. Essa realidade não fica só lá na telinha. Esse mesmo baralho existe nas banquinhas de revista por aí. E a criança pode comprar o baralho. E lá na casa dela, quando está brincando, ela também saca as cartas. Na mentalidade dela, quando ela saca aquela carta, ela não está apenas sacando uma carta, ela está invocando o mesmo demônio que é invocado no desenho. Vou mostrar um trecho desse desenho para vocês e algumas outras coisas que depõem também contra esse desenho. Veja bem. Sua vez! Aí está o olho, somente, como eu mostrei no começo da palestra. Essa é a carta que eles sacam, e logo após sacar a carta, aparece o demônio que eles invocam. Aí está, novamente com o olho. São figuras que têm os olhos arregalados e o cabelo arrepiado, exatamente como mostra a figura do filho do dia. E no finalzinho a pirâmide, mas não é uma pirâmide sozinha, veja só, é uma pirâmide acompanhada de um olho exatamente como aquele que eu mostrei para vocês no começo dessa palestra. Tem um outro desenho da Globo, o nome dele, as crianças de novo, é Dragon Ball Z ou GT, mesma coisa. No desenho Dragon Ball Z, tem um personagem principal, o nome dele é Mr. Ouviram? Mr. Satan. Mr. Satan é uma palavra inglesa que significa Senhor Satanás. Eu quero que vocês vejam agora a abertura deste desenho do Dragon Ball Z.
Com a minha mente vou a 1000 lugares. E a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelos... Veja bem, ali tem um carrinho. Neste carrinho de corrida deles, tem um nome escrito lá em cima. Eu não sei se dá para você ver, mas está escrito um nome, logo abaixo dele, o nome Satã, que é o nome do personagem principal. E embaixo tem um número do carrinho. Qual que é o número? 666. O número que a Bíblia diz que é o número da própria personificação de Satanás aqui na Terra, ou seja, o número da besta. Agora veja bem, não é só isso que tem nesse desenho. Esse personagem que vocês estão vendo aí é o Mr. Satan, que eu disse para vocês no começo. Assim como Boris disse algo para as pessoas que gostam de assistir a novela, 45 milhões, só no último capítulo de América, no Brasil, 45 milhões de pessoas assistindo. Veja bem, assim como o Boris disse algo para esses 45 milhões de pessoas, veja o que foi que o Mr. Satan disse para as crianças que assistiram esse desenho animado. Eu vou tomar um pouco do seu tempo para dizer isso. Essa mensagem é dirigida a todos os lutadores desse mundo. O grande Mr. Satan está disposto a desafiá-los. Vocês podem vir quando quiserem. Viram até onde vai a ousadia de Satanás? Sabe a coisa mais difícil que tem, irmãos? Nós reunimos aqui um grupo de crianças, trazê-los aqui à frente e afiná-los. Vocês que trabalham com música sabem disso. E fazê-los cantar afinadamente: Jesus, Jesus, Jesus. Agora veja o que um coral de crianças cantam aqui nesse desenho. Bem falado, Mr. Satan! É o melhor de todos os lutadores! Não, isso vai tão gelado. Eu juro que vou pagar o dinheiro. Eles cantam Satã, Satã, Satã. Nos Estados Unidos foi lançado um desenho algum tempo atrás que fez um sucesso no mundo inteiro. Desenho do Rei Leão. O título dessa palestra é Nova Era, o perigo da TV dentro do lar cristão. Eu quero que você observe agora, já expliquei para vocês o que é Nova Era. Eu quero que você observe agora o que é que esse leão, com trejeitos efeminados, vai cantar ali, nessa música que passa agora, numa das trilhas sonoras do Rei Leão. Veja bem. Uma presta, não, mostra aqui. As palavras preciosas. Quero. Pra Deus não fazer. Chegou nova era, a velha chorando. Todos se explica. Eu quero que preste atenção nessas palavras, quero que preste atenção, se concentra. E quero que fiquem sabendo que quando o rei sai, outro entra. Isso não é mentira, é verdade. O profeta disse assim: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Baal é Deus, se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E o próprio Cristo disse assim: aquele que comigo não se junta, se espalha. Ninguém pode servir a dois senhores. Se um sai, o outro entra. Depois ele diz: se preparem para ter nova vida, uma vida sensacional. Chegou nova era, a velha já era. Nessa próxima cena que eu vou mostrar para vocês do Rei Leão, quero que vocês tentem ouvir com bastante atenção, mas tentem ouvir o que é que eles cantarão no fundo musical. O desenho Rei Leão, quando foi idealizado, ele foi idealizado no cenário africano. E muitas das músicas que foram colocadas na trilha sonora, mesmo na versão inglesa, foram colocadas em línguas faladas lá na África, inclusive português. E esse fundo musical aqui, original, ele foi cantado em português. Então eu quero que você tente ouvir o que é que ele canta ali, vou dizer o momento exato.
A música diz assim. A música diz assim, certo? A música diz assim, que o diabo habite na tua casa. Nos Estados Unidos, a revista Time trouxe uma notícia dizendo assim: as crianças que assistem o Rei Leão hoje serão os futuros bandidos de amanhã. Revista Time, circulação mundial. Nos Estados Unidos, quem conta a história é o Dr. Josué Erion, numa das suas palestras. Ele disse que o pai comprou a fita do Rei Leão e deu para o filho. O filho assistiu a fita mais de 12 vezes. E no finalzinho, já lá para tantas da noite, quando assistiu pela última vez, aquela criança desceu até o porão da casa, apanhou o machado que tinha lá e subiu até onde a mãe estava dormindo. E quando chegou onde a mãe estava dormindo, apanhou aquele machado e começou a esquartejar a mãe. E enquanto ele esquartejava a mãe, ele dizia uma frase em inglês, que não está no desenho, traduzido para português. Ele dizia assim: The Lion King said to me, I can kill you. O Rei Leão disse para mim, eu posso matar você. Aqui no Brasil, como nos contou também lá no Nordeste, a mãe estava preparando comida, preparando frango, e aí o filho chegou e disse: mãe, cadê sua faca? Você para quê, filho? Você para te matar, porque o Rei Leão disse que eu posso matar você. Eu tenho ainda duas cenas para poder mostrar para vocês. E vou mostrar uma, depois do intervalozinho eu mostro a outra. Veja bem, muitas coisas têm sido feitas para tentar desmerecer o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por mim e por você. Eu já falei disso, eu falei daquela cruz de dentro e algumas outras coisas. O desenho do Hércules, ou a lenda de Hércules, ela é uma cópia barata da história de Jesus Cristo. Se você analisar a história de Hércules, ele é filho de um Deus e de uma mulher carnal, assim como Jesus Cristo é filho de Deus e de Maria. Hércules teria realizado 12 trabalhos, assim como Cristo recrutou 12 discípulos. Na história de Hércules, ele desce ao inferno para salvar a sua namorada, Meg. Jesus Cristo desce à sepultura para salvar a igreja cristã e dar ela a oportunidade de ir para o céu. Só que no finalzinho da história de Jesus Cristo, ele morre na cruz e ela sube aos céus. Na história de Hércules, quando ele está iluminado, pronto para subir para o Olimpo, ele decide ficar aqui na terra. Ele diz assim: uma vida sem a Meg, mesmo que seja uma vida eterna, seria sem graça. Ele diz assim: e fica aqui na terra e morre como louco. Um livro recentemente lançado, O Código da Vinci, tenta mostrar que Jesus Cristo também não teria morrido na cruz, mas teria se casado, fugido para o norte do Império Romano e fundado a dinastia dos Templários, e não teria morrido pela humanidade. Muitas coisas têm sido feitas para desmerecer o nome de Jesus Cristo. Essa mesma coisa aparece aqui no desenho de Hércules. Eu quero que você veja com bastante atenção agora. Tem um personagem desse desenho, o nome dele é Hades. Hades é uma palavra grega que significa inferno, sepultura. E ele aqui no desenho representa o mal. Agora veja o que é que esse Hades vai falar e depois eu explico a cena para você. Lembra alguns anos quando toda menina era Joana e todo menino era Marcos? Eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí! Ele diz assim, já o próprio diabo falando: eu estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. Quando ele diz o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí, os dedos polegares da mão dele apontam para um fogo sobre a sua cabeça. E nesse fogo tem um nome escrito. Eu congelei a imagem para que você possa ver quem é que ele chama de idiota. Veja com bastante atenção. Lá está. Eu estou prestes a reorganizar o universo. Aí vem: e o único idiota que pode estragar tudo está perambulando por aí. Quando ele diz isso, note que os dedos polegares dele apontam para o fogo sobre a cabeça. Você consegue ler o nome que está ali naquele fogo? Eu coloquei negrito para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Veja só. Lá está. A primeira letra, um J. A segunda letra, um E. Ali está. A terceira letra, ali dá para você ver: um J, um E, um S por cima do U, um U e um S.
O único idiota, ele diz. Quando ele diz idiota, aponta para o fogo em cima da cabeça e mostra o nome de Jesus. Filipenses 2,9, falando a respeito de Jesus Cristo, disse assim: porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E Jesus Cristo, meu Deus, seu Deus, o leão da tribo de Judá, ele não se aceita ser chamado de idiota. E nós, muitas vezes, como cristãos, temos permitido, através de filmes, de novelas, de desenhos, que Cristo seja chamado de idiota dentro das nossas casas. Eu tenho uma cena, uma última cena para mostrar para vocês. Mas antes de mostrar essa cena, eu quero dizer algo. Em todas as vezes por onde eu tenho passado, as pessoas têm me cobrado no seguinte: dizem assim, Felício, você mostrou um bocado de coisa que a gente não pode ver, que a gente não pode assistir. Qual seria então a sua sugestão para que o cristão substitua o tempo que ele tem gastado com esses desenhos, com esses filmes, com essas novelas?